Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vim aqui hoje para, em primeiro lugar, pedir perdão para vocês, porque eu me ausentei e não me justifiquei. Hoje, durante a missa, o Gilmar me perguntou o que estava acontecendo, por que eu não estava aparecendo. E aí que eu me toquei, que eu não dei satisfação para vocês. Eu me reuni com a Célia e com a Tereza, e de acordo com as circunstâncias que eu vou contar para vocês agora, nós resolvemos em conjunto, em comum acordo, que eu não estaria diante dessa formação, à frente, né, dessa formação, e que as duas estariam coordenando toda a parte de formação. O que acontece é o seguinte: todas as vezes que a gente faz a vontade de Deus, principalmente se for relacionada a Nossa Senhora, que é o nosso caso específico, né? Nós estamos formando pessoas para se consagrarem a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Todas as vezes que acontece isso, o demônio fica enfurecido e ele começa a fazer de tudo para atrapalhar. Já aconteceu várias vezes, já contei para vocês a última vez que eu fiquei muito mal, né? E dessa vez não foi diferente. Só que dessa vez, o que acontece? Quanto mais você passa pela situação, mais forte você vai ficando, né? Você vai conhecendo as artimanhas do demônio e você vai se defendendo cada vez mais, sabendo se defender cada vez mais. E aí ele começa a atacar cada vez mais violentamente. E o que aconteceu? Nós nos envolvemos com muita profundidade várias vezes com essa formação, e não é só com isso que eu me preocupo, né? Espiritualmente falando, eu tenho vários grupos em que eu participo de intercessão, inclusive o nosso, né? O nosso grupo é muito importante para a intercessão pelas pessoas. Tem outros grupos que eu participo também. E é o tempo todo a gente intercedendo por situações diversas que estão acontecendo, não só de saúde, mas de várias situações que vocês sabem que acontecem. E eu tenho muitas pessoas na rede social que me procuram todos os dias para pedir aconselhamento, para conversar, para só conversar às vezes, mas é um tempo que eu tenho que despender e tenho que ter sabedoria para saber o que falar, né? Eu não posso falar qualquer coisa para essas pessoas, eu tenho que estar muito antenada com o Espírito Santo. Tudo isso causa uma raiva tremenda no maligno. E aí ele veio para cima de mim com tudo. Veio com tudo, ele começou a me atacar em todas as áreas da minha vida. Todas. Não só a parte espiritual, não. Então ele veio na parte financeira, na parte familiar, na parte de trabalho, na parte emocional também. Me envolveu de todas as maneiras possíveis e imagináveis, atacou, me derrubou na saúde. Eu fiquei, não sei se vocês estão percebendo que minha voz ainda não está boa, mas eu fiquei mais de 10 dias com tipo uma gripe. Eu cheguei a pensar que era Covid. Fiquei muito mal, tossindo muito. A minha voz foi pro beleléu de novo, porque a minha voz é que é o meu instrumento, né? Então o que ele ataca? Ele ataca na minha voz. Tanto que ainda não está saindo direito. Eu canto, mas não está saindo direito ainda não. E aí, quando eu me vi nessa situação, encurralada de todos os modos, rezando sem parar, pedindo intercessão de todo mundo para me ajudar, e a coisa foi piorando cada vez mais, até que eu entendi, Deus colocou, né, na minha mente para eu entender que tem certas situações que a gente só resolve com jejum e oração e abstinência. Lembra daquela passagem?
que os discípulos perguntaram, mas por que nós não conseguimos expulsar os demônios da pessoa? E aí Jesus respondeu, porque tem certos demônios que só mesmo com jejum e oração. E aí eu comecei a entrar em períodos de jejum, abstinência e oração. Aproveitei todos os feriados prolongados que nós tivemos, de quinta, sexta, sábado, domingo. Fiquei o tempo todo em jejum, só tomando líquido, água de preferência. E diante Jesus, diante de Jesus, diante de Nossa Senhora, rezando sem parar, para tentar descobrir o que eu tinha que fazer. Tá? Presta bastante atenção nisso, porque isso pode acontecer com vocês. Vocês que são agora consagrados, pode acontecer com vocês. Então presta bastante atenção no que eu vou falar agora, tá bom? Isso que aconteceu comigo, de ser atacada pelo maligno de várias maneiras, de todas as áreas possíveis, pode acontecer com vocês também. Principalmente quando vocês se esforçam para fazer o melhor para Deus, aí que ele vem com tudo. Se for para Nossa Senhora, então, ele quer acabar com você de vez. E aí eu comecei a conversar com Deus. No começo, eu perguntava para Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando tudo isso? E Deus não me respondia. E eu continuava passando. Depois eu comecei a receber, a vir na minha mente, né, aquilo que eu falei para vocês. A gente começa a pensar coisas que eu não pensaria. Então, para mim, é Deus falando, tá? É assim que Deus fala comigo, através da palavra. Então, através da palavra, começaram a vir assim para mim, por exemplo, Isaías 24. Aí eu ia lá e Isaías 24 tinha resposta lá, tá? Então Deus começou a me dizer que a primeira coisa, que tinha mesmo os inimigos querendo acabar comigo, tá? De todas as maneiras possíveis. Tem uma palavra lá que dizia para Isaías que 2 reinos se uniram para destruir Jerusalém. E aí Deus pediu para Isaías falar para Davi, rei Davi, que esses 2 reinos iam atacar Jerusalém, mas que ele podia ficar sossegado, que a missão deles ia fracassar e que nada ia acontecer. Essa foi a mensagem que eu recebi primeiro. Então eu entendi que eu estava mesmo sendo atacada, mas que pelo poder de Deus, né, pela defesa de Deus, que eu não ia acontecer nada comigo. Eu estava sendo livrada, né? Eu passei por um livramento de coisas piores que iam acontecer. Só que Deus me avisou, através dessa mensagem de Isaías, que não ia acontecer nada. A tentativa deles ia fracassar. Tá? Existe uma história muito grande por trás de tudo isso, envolvendo relacionamentos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou há mais de 15 anos sem me relacionar com ninguém. Eu sou somente de Jesus, eu só penso em Jesus. Eu não passava pela minha cabeça em momento nenhum ter um outro relacionamento com algum homem, tá? E isso era muito, muito nítido na minha cabeça. E aconteceram situações que me fizeram pensar nesse assunto, tá? Eu cheguei a pensar nesse assunto. E aí, numa das vezes que eu entrei em jejum e abstinência, Deus me deu o Cântico dos Cânticos, onde ele diz que a noiva procurava pelo noivo, querendo saber onde que ele apacentava as suas ovelhas para que ela não confundisse com os outros colegas dele. E aí, naquele momento, eu tive a nítida convicção de que nada poderia me afastar de Jesus, porque em hipótese nenhuma, eu vou deixar de comungar por causa de outra pessoa. O meu coração é de Jesus e eu não vou deixar de comungar por causa disso. Ok? E aí eu parei de pensar, depois disso eu parei de pensar nesse assunto de novo.
Para mim, encerrou. E aí eu continuei questionando a Deus por que eu estava passando por tudo isso. Eu recebo muitas mensagens todos os dias, pessoas que me mandam mensagem, minhas tias, alguns amigos, algumas amigas, pessoas no Instagram, no Facebook, no YouTube, até no WhatsApp mesmo. Eu recebo muitas mensagens todos os dias. E todas as mensagens que eu recebia falavam a mesma coisa. Todas as mensagens falavam a mesma coisa, que eu estava passando mesmo por uma provação e que só Deus só dá esse tipo de provação para quem é guerreiro. Ele só dá essa provação para os guerreiros dele e não dá para qualquer um que não aguenta, e que essa provação ia ter um fim. Só que eu precisava aprender a colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu sou muito assim, desde criança eu tive que aprender, né, desde pequena, a resolver tudo. Eu tive que resolver tudo sozinha, então eu sou aquela pessoa assim que aconteceu uma situação, eu vou lá e resolvo. Eu não fico esperando cair do céu, como fala o outro, né? Só que Deus me pediu, através da palavra e através de todas as mensagens que eu recebia, que eu tinha que colocar minha vida nas mãos dele e parar totalmente. Parar de pensar, parar de fazer tudo, parar de fazer tudo. E depois disso veio uma mensagem em que eu tinha que ficar em silêncio total. Silêncio. Então os meus momentos de jejum e abstinência eram com silêncio total. Eu fico diante da imagem de Jesus em silêncio. Eu não peço nada, não pergunto nada, não falo nada. E aí ele vai me instruindo para o que eu preciso saber de verdade. Depois desse momento que Deus me pediu para ficar em silêncio, e aí eu já tinha conversado com a Tereza e com a Célia, dizendo a elas que eu não podia, né? Não podia. Deus me pediu para ficar em silêncio, para não fazer nada, nada, absolutamente nada. Eu não estou fazendo nada. Olha minha voz, como é que tá. Eu não estou fazendo nada em nenhum dos meus grupos, as pessoas me perguntam, eu não posso responder, eu fico em silêncio total. Foi silêncio que Deus me pediu. E aí foi que elas começaram a fazer a formação por elas mesmas, né? Elas estão coordenando essa formação. Eu novamente peço que vocês me desculpem, que vocês me perdoem, porque nesse momento eu deveria ter entrado no grupo para explicar tudo isso que eu estou falando agora. Estou falando tardiamente, mas antes tarde do que nunca, né? E por último, Deus me mandou uma mensagem durante um desses momentos de jejum, falando do descanso sabático. Eu não sabia, não conhecia o descanso sabático da maneira como eu conheci agora. A Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, não foi? Deus não precisava descansar, Deus é Deus. Mas ele fez isso para ensinar para a gente que nós devemos sim nos empenhar de todas as maneiras possíveis, mas que nós precisamos de um descanso. Nós precisamos de um momento para repor as nossas energias, para reabastecer o nosso espiritual, porque se a gente não reabastece, a gente também não tem o que oferecer. Entenderam? Então, a última mensagem que eu recebi de Deus, através da palavra, lógico, tá tudo anotado, eu registrei, eu fico aqui, ó, nesse lugar, ó. E aqui tem o lugar onde eu anoto todas as coisas que Deus me fala. Tá tudo anotado, se por acaso alguém quiser saber quais são essas palavras, eu falo, mas não vou falar aqui, senão perde muito tempo. Então, Deus me pediu para descansar, cuidar de mim. Eu tenho muitos problemas de saúde e eu não estou ligando para eles, porque eu preciso agir, entendeu?
Eu tô sempre nessa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, é minha obrigação, e é missão, e eu esqueço de mim. Então Deus pediu para que eu descansasse. Ele me deu esse momento de descanso. E depois, por último, todas as mensagens que vêm na minha mente, a que vieram ontem, eu comecei o jejum de novo. Comecei o jejum na quinta-feira. Estou ainda em jejum, só com líquido e rezando sem parar, louvando, glorificando. Eu não estou pedindo nada, não estou falando nada, só estou glorificando, louvando e agradecendo a Deus, só. E aí ele me deu a palavra de que agora vai chegar o momento em que eu cumpri o que ele me pediu, e por isso ele vai me dar a recompensa. Logicamente que eu não estou pensando na recompensa, eu só estou ciente de que é uma fase que está passando. Eu estou também passando pelo começando a entrar no terceiro ciclo de prosperidade, em que eu vou fazer várias alianças, vai mudar muita coisa na minha vida. Todos esses aspectos que foram bombardeados pelo demônio vão ser bem cuidados. Ele está trabalhando todos esses aspectos na minha vida e muita coisa vai começar a mudar. Ok? Muito em breve eu vou começar a falar para vocês as coisas que ele está pedindo para eu fazer. Até agora eu não sei ainda. Tá? Por enquanto eu estou em silêncio, em jejum, abstinência, eu não estou fazendo nada, estou evitando pegar o celular, estou evitando olhar para fora da janela, estou evitando conversar, não estou comendo nada, estou só bebendo, só líquido. Logicamente que eu estou escolhendo líquidos que me alimentam para não ficar fraca, né? Mas estou em jejum e oração o tempo todo, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem saber alguma coisa, algum esclarecimento, tá? Vocês podem perguntar. Perguntem no privado, porque para não encher o grupo, tá bom? Perguntem no privado e eu terei o maior prazer em responder. Só quero que vocês saibam que eu estou passando por esse momento. E é um momento precioso, porque eu precisei aprender muita coisa, muita. Precisei aprender a ter paciência, serenidade, discernimento das coisas. Precisei aprender a ouvir, a não julgar. Muitas coisas eu tive que aprender. E eu aprendi muita coisa. E pode ter certeza que uma hora vai acontecer com vocês também, se vocês continuarem trilhando esse caminho em busca da santidade, fazendo o que Deus mandar, fazendo o que Deus tem propósito para a sua vida, pode ter certeza que vai acontecer também com você. Não é para se desesperar, é difícil passar por isso, é muito difícil passar por isso. Eu tive que aprender a superar a ansiedade, né? Porque não acontece nada, você fica rezando, pedindo a Deus, aí nada acontece, só vai piorando, e aí você entende que você tem que ficar em silêncio e você fica muito tempo em silêncio. Tudo isso é muita ansiedade, você tem que aprender a controlar também. É outra coisa que a gente aprende, a ter mais paciência, ter mais serenidade e saber que é assim que acontece mesmo. Tá bom? Então, eu estou aqui. O que vocês precisarem de mim, na medida do possível, eu vou atendendo, eu vou respondendo. Quando eu já puder, quando Deus me der o aval para voltar a fazer alguma coisa, eu estarei de volta, com certeza, porque essa é a minha missão, né? Essa é uma missão que Ele me deu. E assim que a gente tiver liberado, a gente volta de novo a atuar normalmente, como sempre fez, ou melhor do que antes, com certeza, ok? Que a paz de Jesus, o amor de Maria, sempre o grande amor de Maria por nós, esteja com todos vocês.